da 87.9. Jovem FM. O programa espírita Renascer. O amor de Jesus tocando seu coração. Com a apresentação de Anilce Costa, Rudá Galileu e Sebastião Henrique. Uma realização do Centro Espírita Renascer de Benevides. Bom dia, queridos ouvintes, queridas ouvintes de Benevides. Neste domingo maravilhoso, às 9h09, iniciamos mais um programa do Centro Espírita Renascer. Com a graça de Deus, nosso Pai, as bênçãos de Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia. Estamos aqui te falando, conversando com vocês nesse domingo maravilhoso. Eu, Kátia Carvalheiro e Ricardo Gracindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Kátia. Então nós vamos hoje iniciar o nosso programa com um tema maravilhoso, que é a gratidão. Nós vamos iniciar com a mensagem de reflexão, Minutos de Sabedoria, de Pastorinho. Bom dia, ouvintes. A mensagem número 91 do livro Minutos de Sabedoria diz o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, revelando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. A partir dessa mensagem maravilhosa de reflexão, nós vamos então para uma oração de plena gratidão, que é a oração de São Francisco, e em seguida a música Felicidade Começa com Fé. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estamos apresentando o programa Espírita Renascer. Te aquece o calor e você não vê. Te queima o amor, mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade
Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Aonde é o céu? Aonde é o céu? O céu onde fica? O céu onde fica? O céu é aqui. Pra quem acredita, clarei essa estrada, Clarei essa estrada com a luz do perdão, com a luz do perdão. e ele te espera do outro lado do não. Felicidade Começa com fé, depois que tudo acabou. felicidade, o que Deus quiser, Eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Que mágica é essa? Da dor, da alegria, do que te emociona, do que te arrepia. Se eu choro de amor, o amor anuncia quem é o Criador, quem fez a magia. Felicidade, felicidade, começa com fé, começa depois que tudo acabou. Felicidade, felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 felicidade, lá, 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 felicidade, começa lá, 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 Hosana, lá, 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 felicidade, lá, 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 Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, são 9h17 em Benevides. Pedimos desculpa pelo nosso atraso em começar o programa, mas foi realmente motivos técnicos. Mas o importante é que estamos aqui e que mais importante ainda é que vocês estão nos escutando, para assim podermos compartilhar as palavras de Jesus Cristo, nosso Mestre, o caminho e a verdade e a vida que nos leva ao caminho de Deus, nosso Pai. Um dia todos estaremos nas moradas felizes. Não importa quanto tempo isso venha a custar, mas é certo que trilhando o caminho do bem, buscando, mesmo errando, caindo nos momentos do aprendizado, levantaremos, sacudiremos a poeira, mantendo o amor em nossos corações e a gratidão. Então, o tema de hoje, nós gostaríamos de ler. Então, Ricardo vai ler um trecho muito importante de um livro de Bezerra de Menezes e Meimei, que se chama Meditações Diárias. Foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, que fala assim: Diante do mal, quantas vezes censuramos o próximo? Quantas vezes desertamos do testemunho da paciência? Quantas vezes criticamos sem pensar? Quantas vezes abandonamos companheiros infelizes à própria sorte? Quantas vezes
esquecemos a solidariedade? Quantas vezes fugimos ao dever de servir? Quantas vezes abraçamos o azedume? Quantas vezes queixamos-nos uns aos outros? Quantas vezes perdemos tempos em lamentações? Quantas vezes deixamos o campo das próprias obrigações? Quantas vezes avinagramos o coração? Quantas vezes desmandamos-nos na conduta, agravamos problemas? Quantas vezes aumentamos os próprios débitos? Quantas vezes complicamos situações? Quantas vezes esquecemos a prece? Desacreditamos a fraternidade? E às vezes olvidamos até mesmo a fé viva em Deus. Entretanto, a fórmula da vitória sobre o mal ainda é sempre aquela senha de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, através dessa senha maravilhosa de Jesus, um dos caminhos de praticá-la é a gratidão. Muitas vezes nós queremos ser servidos, queremos ser agradados, queremos receber as coisas. Mas será que nós temos a mesma vontade de agradar, de servir, de dar aos necessitados ou àqueles que esperam de nós um sorriso, esperam de nós uma palavra de carinho? Quantas coisas nós podemos agradecer num dia? Hoje, agora, nesse momento, se você fosse fazer a sua lista de gratidão a Deus, quantos itens ela teria? Quantas vezes nós nos pegamos blasfemando, resmungando, acordamos já pensando em problemas, já pulamos da cama já reclamando da hora, reclamando da comida, reclamando do clima, reclamando. Isto, através da própria lei da atração, é uma sintonia. É um tipo de sintonia que nos coloca, muitas vezes, tristes, nervosos, e os problemas acabam ficando maior do que são. E junto a eles, muitas vezes, vêm os problemas de saúde, porque o corpo acaba refletindo a nossa mente. Voltando então à nossa lista, se fôssemos fazer hoje a nossa lista de gratidão, poderíamos iniciar por esse corpo que nos recebeu aqui nesse planeta. Sem que tenhamos dado alguma ordem específica, direta, o nosso coração bate desde antes de nascermos. Este sangue que circula levando o oxigênio, o alimento para todas as partes do nosso corpo. O ar que entra em nossos pulmões, com a bênção divina, renovando as nossas células. E depois expiramos o gás carbônico, as impurezas que não precisamos mais. Esse corpo que nos permite olhar, nos permite falar, nos permite escutar, nos permite locomover, nos permite abraçar, nos permite trabalhar. E em volta de nós, a nossa família. É claro que poderíamos dizer que a nossa família não é perfeita. Mas como cobrar perfeição se nós mesmos estamos aprendendo, não é? O importante é termos uma família.
Imagine a tristeza da solidão, distanciamento daqueles que nos são mais caros. E os amigos, as amigas, os professores, as professoras. E o nosso lar. Como é bom ter um lar. Não importa se ele seja um casebre ou uma mansão. Não importa aonde seja localizado. É o nosso lar. E a inteligência para podermos trabalhar nesse mundo cheio de alimentos. Todos esses alimentos, nenhum deles foi criado pelo ser humano. Foi transformado, é certo. Mas tudo que nós encontramos aqui nesse planeta, o ar que respiramos, essa terra, as pedras, as plantas, os animais, tudo isso já estava pronto quando a espécie humana começou a viver aqui. São dádivas, o sol que nasce a cada dia, a chuva que vem reverdejando este planeta, a água que sacia nossa sede. Enfim, a gratidão a tantas coisas. De que forma podemos mostrar o reconhecimento por todas essas dádivas divinas que Deus nos empresta? Será que nós estamos realmente reconhecendo? Ou buscando o caminho de sempre querer mais, mais e mais e não olhar sequer para o lado, olhar para trás, parar por um momento e agradecer o quanto temos e cuidar do que temos? Teve um estudo da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostrou que o fator mais importante na busca da felicidade é a gratidão. Esse estudo mostra que não é porque nós nos tornamos mais felizes ao expressar nossa gratidão pelas coisas que muitas vezes nós nem notamos, mas principalmente porque ao notar essas coisas que temos, ao agradecer por elas, nós percebemos o quanto já somos felizes. Então trazemos a nossa consciência de que nós já somos felizes. Nesse momento, aqui e agora. Não é amanhã, não é o ano que vem, não é quando tivermos isso ou aquilo, mas hoje e agora. Já somos felizes. A gratidão, segundo a mentora Joana de Ângeles, é o resultado de um amadurecimento psicológico. E podemos começar a gratidão agora mesmo, praticando-a, fazendo dela um hábito. É muito bom, não é? Quando nós escutamos um muito obrigado de coração. Quando alguém nos olha nos olhos e fala obrigada, obrigado. Ou às vezes, se não é por palavras, mas é por um carinho, por um olhar, por uma resposta com uma outra graça. E isso ilumina o ambiente, energeticamente, aquilo que nós chamamos da psicosfera do ambiente. Aquele ambiente, ele chega a exalar luz, exalar flores, quando uma pessoa grata se aproxima de nós. É um presente, uma semente de amor, semente de flor espalhada no ambiente. Então nós vamos agora escutar uma música, vou seguindo, e em seguida uma mensagem, gratidão.
mais belas manhãs, logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar pra revelar toda a beleza de um coração cansado de chorar, tanta amargura entre as luzes das estrelas, entre as pedras do destino. Não estamos sós e sei que o amor é a razão. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Gratidão. O homem, por detrás do balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e apertou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilharam quando ela viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isto dá, não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É seu aniversário e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros e longos e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e perguntou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o homem, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é?
ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem dizendo: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pelas faces jovens, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. A gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E gratidão é sempre manifestação dos espíritos, que têm riqueza de emoções e altruísmo. Sê sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. A gratidão é dever que não aquece apenas quem a recebe, mas também reconforta quem a oferece. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, em Benevides são 9h37. Então, depois dessa mensagem maravilhosa que toca o tema do dia, uma coisa tão simples como a gratidão, que pode abrir tantas portas, principalmente para a nossa conexão com o bem, para a nossa conexão com a proteção da espiritualidade trabalhadora do bem. Quando conseguimos sair de nós, sair do nosso egoísmo, sairmos da nossa vaidade, para perceber a outra pessoa, o outro, como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Alguém pode argumentar: mas como amar como Jesus? Como nos comparar a Ele? Mas Jesus certamente não poderia ter dito algo assim se não pudéssemos extrair uma lição profunda sobre isso. Se hoje não temos nem como pensar e nos comparar com Jesus, podemos sim adotá-lo como modelo e guia dos nossos comportamentos. É isso. Foi para isso que ele veio, para nos ensinar a como nos comportar aqui. Se fosse somente através de palavras lindas que nós alcançássemos a nossa evolução espiritual, Jesus não precisaria ter encarnado aqui entre nós. Ele poderia ter mandado as mensagens através dos seus profetas, dos profetas da época. Mas o fato de ele ter vindo foi justamente para que possamos seguir o seu exemplo. Um exemplo de humildade, um exemplo de simplicidade, um exemplo de gratidão. Gratidão à natureza e gratidão à humanidade. Quando ele nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nessas, como diz, senhas para o bem viver, estão contidas as senhas para a entrada nesse mundo, nesse caminho, nessa senda da porta estreita. E é justamente a prática, a vivência, que podemos realmente encontrar e mostrar se estamos preparados ou não para adentrar
as moradas mais felizes do nosso Pai. Se na teoria eu consigo concordar com Jesus, mas na prática eu só consigo fazer o oposto, não é? Pensar primeiro em mim, segundo em mim, terceiro em mim, né? Como poderei ser grata? Como poderei amar verdadeiramente aqueles que estão ao meu lado, se mal consigo vê-los? A prática da gratidão nos fortalece a humildade. Somente com humildade eu consigo reconhecer o valor da outra pessoa. Nós vivemos num mundo que fortalece a competição, que fortalece o destaque de um frente ao outro. O importante é ser o campeão, a campeã, o importante é ser o melhor. Esse mundo de competição, como se estivéssemos em plena guerra no nosso dia a dia, ele favorece em nós a arrogância. A arrogância de nos sentirmos melhor do que os outros, mais merecedores do que as outras pessoas. E por isso muitas pessoas têm a dificuldade de reconhecer o bem que lhes fazem. E às vezes, mesmo reconhecendo, têm a dificuldade de agradecer, de demonstrar a gratidão. Todos nós podemos fazer esse teste. Tiremos um dia para sermos gratos a todas as pessoas que nos servem, mesmo aquelas das quais pagamos o salário, porque ninguém tem a obrigação de fazer com amor o que faz, não é? Muitas vezes uma pessoa que trabalha para nós ou que nós pagamos por aquele serviço, nós mal falamos obrigado. Eu paguei, não me deu de graça, não é? Mas na verdade o pagamento é claro, é uma troca pelo serviço realizado, pelo bem disponibilizado. Mas além do material, existe o amor. Não necessariamente esse amor paixão, o amor das novelas, né? Mas é o amor fraternal. O amor maior, é o amor que coordena, que dirige, que faz com que esse universo funcione em harmonia. Então, expressar a gratidão é viver nesse amor maior. Se descemos do ônibus e conseguimos falar ao motorista, obrigado, obrigada, pode ser que aquele motorista consiga, a partir dali, dirigir o ônibus com mais calma, com mais paciência, com mais serenidade. Porque foi a semente do amor que foi jogada, que foi plantada. E ela floresce. Muitas vezes a pessoa pode dizer, mas eu falo obrigado, eu agradeço, ninguém responde nada, nem nota. Mas é como disse a mensagem. E nas palavras de Paulo sobre o amor. O verdadeiro amor, ele não faz o bem esperando a gratidão. Não espera o reconhecimento. Não existe um ato de amor que seja perdido nesse universo. Independente daquele, se aquela pessoa que recebeu esse ato não conseguiu notá-lo,
o amor foi plantado. Então, a maior dificuldade, talvez o maior desafio para nós, seria a gratidão também pelas dificuldades. Aí entra muito mais elevação espiritual necessária para agradecer uma dificuldade, agradecer um problema, agradecer uma doença. Sim, se acreditamos que Deus é todo justiça, todo bondade, nos cabe também passar com resignação pelas dificuldades. Passar por elas com fé, porque elas são verdadeiras provas, as provas da nossa fé, as provas da nossa paciência, as provas da nossa resignação. São as dificuldades, não são os momentos de felicidade. Os momentos de felicidade são como uma colheita, um momento para nós respirarmos, abastecermos nossa carga de fé, de coragem, para os momentos de dificuldade, porque eles virão. E as bem-aventuranças de Jesus nos falam: bem-aventurados os aflitos. Porque através do agradecimento, do reconhecimento de que Deus nos confia aquele problema, aquela dificuldade para ser resolvida por nós da melhor forma possível, sabendo que Ele não dá a ninguém uma cruz mais pesada do que a pessoa possa carregar. Então, nesse momento de dificuldade, podemos sim agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus, por confiar que eu sou capaz de enfrentar essa dificuldade, que eu sou capaz de ter resignação, coragem, sabedoria, fé para superar essas dificuldades contigo em meu coração. Porque quando Jesus nos diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não a paz que o mundo vos dá. Então a paz com Jesus é a paz da consciência tranquila, é a paz do amor, não é a paz nesse mundo material sem problemas e sem dificuldades, porque isso não existe nesse estágio em que nós vivemos. Porque possivelmente nós estacionaríamos na preguiça, estacionaríamos no orgulho, na vaidade de nos acharmos merecedores de uma situação, enquanto em volta de nós existem aqueles que também necessitam compartilhar conosco das suas necessidades básicas. E muitas vezes é somente na aflição, na doença, em que conseguimos dobrar o nosso orgulho, a nossa arrogância e reconhecer a nossa pequenez frente à sabedoria divina. Então, querido, nós vamos agora escutar mais uma música de Caroline Garcia chamada Indagações. Quem eu sou? De onde eu venho? Pra onde eu vou? A vida é eterna procura, e eu também estou a me procurar. Indagações me vêm todo dia e só me fazem querer avançar. Mas tem uma luz, uma fonte guia, o Evangelho de Jesus, meu consolo e alegria. Tenho também o Consolador,
Estamos apresentando Programa Espírita Renascer. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, nosso programa Espírita Renascer. Então nós vamos agora arrumando para o término deste programa, nesse domingo maravilhoso, cujo tema foi a gratidão. Então, como foi a afirmação de Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso irmão Divaldo Franco, muitas vezes nós descobrimos, se nós iniciamos agradecendo o que nós temos, reconhecendo tudo que nós temos e agradecer, mesmo que intimamente, cada um consigo, nós podemos e certamente iremos descobrir que nós já somos felizes. Muitas vezes colocamos uma necessidade ilusória. Somente quando eu tiver a minha casa assim, assim. Somente quando eu tiver aquele emprego assado, assado. Somente quando eu tiver aquela família que seja isso e aquilo. Nós idealizamos, às vezes baseados em padrões que não são nossos. Padrões de consumo, padrões de uma beleza estética artificial, muitas vezes criados pela mídia, criados pelos filmes e novelas, que acabam tendo por fundo não a felicidade em si, uma felicidade ilusória que promete a felicidade mais profunda quando você tiver o carro importado, ou quando você tiver aquele celular da última geração. É tão ilusório que antes de um ano você vai perceber que você já não está mais no topo da onda, não é? Como se diz. Você vai perceber que você já tem que despender todo um volume, uma nova dívida para comprar aquela nova felicidade que possivelmente, novamente, em menos de um ano, ela já não vai mais ser o símbolo da felicidade. E muitas vezes descobrimos que aquele símbolo da felicidade não nos traz a felicidade prometida, mas sim uma frustração. E é por isso que vem o consumismo de querer mais e mais e mais, na ilusão de alguns segundos de felicidade que não traz a felicidade profunda, que é a felicidade que só conseguimos através da prática do amor, através da iluminação do nosso ser, pela gratidão. A gratidão primeiro a Deus e em segundo por todas as pessoas que nos rodeiam. Já imaginou quando nós vamos fazer a nossa refeição, o caminho que aquele feijão trilhou até chegar à nossa mesa? Quantas mãos o produziram, quantas mãos o carregaram, quantas mãos o comercializaram, até que ele pudesse ser cozido e estar servido em nosso prato. É uma maravilha quantas pessoas se movem para que possamos ter a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, se nós iluminamos esse feijão em nosso prato em gratidão, nós vamos ver que nós temos tanto a agradecer e que já somos felizes. Então, queridos, nós vamos encerrando por hoje o tema, agradecendo a todas as pessoas que tornam este programa viável com a sua contribuição voluntária, agradecendo também os trabalhadores da nossa casa, nosso Centro Espírita Renascer, aos simpatizantes, e dizendo que este e outros assuntos
são estudados por nós em nossa casa, que fica localizada na Avenida Jarbas Passarinho 67, no bairro do Médici, aqui em Benevides. É aquela rua que inicia à frente do portão do ginásio. Logo na primeira quadra, à esquerda, vocês verão a placa no Centro Espírita. E pode nos visitar às segundas, terças e aos sábados. Às segundas-feiras, às 19 horas, nós estudamos um dos 5 livros basilares da obra espírita, que é o Livro dos Médiuns. Às segundas-feiras, às 19 horas, então, nós estudamos as comunicações mediúnicas, todas as questões que relacionam esse intercâmbio entre os mundos. Às terças-feiras, nós temos 2 estudos, também das 2 obras de Allan Kardec. O primeiro, às 18h30, nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, onde está contida toda a filosofia, a doutrina e a base científica do Espiritismo. Às 19h30, ainda na terça-feira, nós estudamos a base moral do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, nós temos atividades pela manhã e à noite. Pela manhã, nós temos a produção da nossa sopa fraterna, que é distribuída para as famílias carentes de Benevides, todas independente de credo, podem ir lá se inscrever para receber a sopa, podendo buscá-la todos os sábados para depois fazer a ceia com seus familiares. Então, às 9h40, nós temos uma palestra para os adultos e às 9h30 nós iniciamos a evangelização infantil. Das 9h30 às 11 horas, nós temos, através de atividades lúdicas, o compartilhamento, a conversa e o amadurecimento sobre os valores cristãos, os valores morais do nosso Mestre Jesus Cristo. À noite, às 19 horas, nós temos as palestras públicas, que são temas variados, feitas por trabalhadores da casa e também por trabalhadores convidados. E vocês podem também nos curtir através do Facebook Renascer Benevides, onde a partir de hoje nós estaremos disponibilizando as gravações do nosso programa de rádio. E também outros temas, mensagens, fotos. Renascer Benevides. Para o próximo programa, nós estaremos trabalhando um outro tema, uma outra virtude, que é a paciência. Então, hoje nós conversamos bastante sobre a gratidão. Domingo que vem, nós trabalharemos a questão da paciência, né? O que é a paciência? Será que nós perdemos a paciência em algum momento? O que nos leva, aonde nos leva a paciência? Então, estaremos conversando domingo que vem às 9 horas sobre esse tema. Então, nós agradecemos de todo o coração a todos e todas os nossos ouvintes, aonde estiverem seus lares, seus celulares, nos carros, na feira, os trabalhadores, o público em geral. Agradecemos as crianças, principalmente da evangelização infantil. Um beijo no coração de cada uma delas. Agradecemos o nosso operador de áudio, Caio. Muito obrigada, Caio. E também o nosso querido diretor da rádio, Ayrson Costa. O nosso querido irmão Sebastião Henrique
estará ausente nos próximos programas. Ele foi visitar a sua família, então nosso coração também chega até ele, que eu sei que em pensamento ele está aqui conosco. Nós vamos agora escutar a nossa prece, oração anima, e a última música do dia, a música Salvação. Então, que Deus nos abençoe, agradecendo por toda a oportunidade. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Abençoa, Senhor, esta semana, para que possamos, com sabedoria, fé, paciência e resignação, praticar os ensinos de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso médico, nosso guia, nosso modelo. Que Ele esteja em nosso coração, nos guiando agora e sempre. Assim seja. Te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Dar a Deus não
programa Espírita Renascer fica por aqui. Voltamos no próximo domingo. Até lá. Continua.